Olá, senhoras e senhores, tudo certo com todos vocês? Espero que sim. Espero que tenha passado aí uma segundona em ordem, depois que o mercado aí aparentemente dá um repiquezinho pós, né, crise da semana do carnaval, né? Hoje eu vou comentar sobre a Fleury, vou trazer também uma curiosidade não muito legal para vocês sobre estímulos e emergência, né, do Fed, né? Sempre que o Fed estimulou a economia cortando juros. Fed, para quem não sabe, é o Federal Reserve, né, o Banco Central americano. Em alguns momentos da história recente, ele chegou a cortar juros em maneira de emergência, né, devido a uma crise particular ou algum tipo de epidemia, como é o caso do corona. E nós temos, eu vou trazer para vocês o histórico comportamental, ou seja, o gráfico pós esses estímulos. Vamos falar da Fleury e desse gráfico como curiosidade. Fica até o final. Muito bem, vamos lá para aquele resumo da empresa, primeiro de tudo. E antes de começar, quero agradecer vocês que estão tendo paciência com o áudio aqui do canal. Por algum motivo, o meu microfone está me deixando a pé aqui de qualidade, então vocês estão ouvindo quase que todos os barulhos possíveis do escritório aqui, né? Infelizmente. Então agradeço na verdade você que está tendo paciência. Bom, Fleury foi fundada em 1964, né, listada na bolsa em 2009, um ano após a crise, tá? E tem cerca de quase 10 mil empregados. Levantamento feito aqui em 2018, créditos para o site Fundamentei. Sede de São Paulo, a gente vai ver que ela é ramificada pelo país inteiro. Setor de saúde, né, com medicina diagnóstica. Então aqui, né, até é coerente falar sobre ela em um momento, durante um período chato do corona, né? Então serviços como medicina diagnóstico, né, exames de sangue diversos, serão requisitados num período como esse, tá? Uma das maiores e mais respeitadas empresas de medicina e saúde do Brasil, tá? Seu segmento de listagem ou sua governança melhor dos mundos, né? Novo mercado, 100% de tag along, tá? E também 61,5% de free float, muito bom aqui. Pois bem, é uma empresa que nunca, pelo menos que eu tenho histórico aqui, né, desde 2015, nunca foi alavancada a níveis estrondosos, né? Só alavancagem muito bacana, então sempre se mantendo aí entre 1, tá? Sempre abaixo de 1, né? Veja que a empresa gere a sua dívida em relação à capacidade de vender, capacidade de produzir, né, de gerar receita operacional muito bem, tá? O EBITDA sempre controlado em relação à dívida líquida, isso é ótimo, tá? Margem, desde 2016 trabalha com 2 dígitos, então vocês podem perceber aqui uma bela margem, tá? O mercado adora, entregando qualitativos também com 2 dígitos, como ROI, e lucrativa desde que a gente tem histórico. Então é uma empresa muito bem vista, tá? A gente vai ver que ela é negociada assim a múltiplos salgados, mas todo mundo aceita pagar o prêmio, né, desse risco aí, porque a empresa realmente entrega valor. Pois bem, quem é a Fleury, né? Ela tem diversas marcas, eu vou rodar um pouco o nome de cada uma delas. Se vocês têm curiosidade, eu mais do que motivo vocês a pesquisarem marca por marca, mas ela basicamente está aqui na região da costa brasileira e abrange toda a costa, vai desde o sul, tá, até nordeste aqui, tá? Ela consegue, norte e nordeste, consegue ter toda essa região em amarelo com seus laboratórios, tá? Quais são esses laboratórios? Lógico que a Fleury é um dos principais, tá? É o principal, né? Mas tem aqui Felipe Matoso, Weyman, tem esse A+, Medicina Diagnóstica, Labs A+, toda a galera do A+, aqui, Papais, tá? Serdil, LAF, Instituto Radiologia de Natal, Centro de Patologia Clínica e Santé Corp, tá? E aqui no RI, né, você consegue a explicação e o site de cada um deles, localização, explicação sobre e o site de cada um deles, tá certo? Todas as empresas da Fleury, vocês vão perceber que vai ter aqui um segmento premium, tá? Você vai ter isso quase que em todas elas, tá? Não em todas, mas quase que em todas elas. Você vai ter lá padrões alto, né? Padrão alto de público-alvo. Então é uma empresa que mesmo em crises não tem um impacto muito grande, porque o público que ela atinge é um público já de melhor renda, tá certo? Então, na medicina diagnóstica, que tende a crescer bastante,
não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e tá também, avisa aí um pessoal, vamos dizer assim, classe média para cima, tá? Não é lá popular, tá certo? Então você tem que ter, acho que esse seria o DNA da Fleury, o resultado do exame de sangue dela, dos diagnósticos dela, tá? E ela está presente aqui em regiões ricas do Brasil, com certeza, né? Toda a costa aqui do Brasil tem poder aquisitivo bacana, por isso que o mercado entende que o público, o alvo dela está bem, ela está bem posicionada, tá certo? Bom, quem está no papel? Bradescão, Bradesco Seguro, né? O Bradesco tem uma seguradora enorme por trás, e essa seguradora tem lá 16,2% da Fleury. Depois outros sócios, tá? Médicos em geral, e aí vem a Free Float, tá certo? Então uma empresa que está ali, o Bradescão seria o principal braço da Fleury. Seus dados fundamentalistas, ou melhor, os seus indicadores fundamentalistas, aqui eu queria chamar a atenção que já temos, tá? O quarto tri computado. Tá? Então, como eu falei, os múltiplos são carinhos, né? Se você aceita pagar o prêmio por essa empresa redondinha, que está redondinha, né? Tem 5,3 dividend yield, tá? Mas tem um PL de 31, um preço sobre valor patrimonial de 5,51, tá? Um EV sobre EBITDA nem tão caro assim, mas também acima de 10. Qualitativos aqui de primeiro mundo, né? Então ROIC, ROI fabulosos, 17%, quase 18% para o ROI, 13,8%, quase 14% para o ROIC, margem líquida aqui acima, 2 dígitos, tá? Então são números que eu considero interessantes na parte qualitativa, muito bons, tá? E na parte de preço, tá? Tirando o dividend yield, que também é muito bom, acima da Selic, na parte de preço você vai ter lá uma dúvida, tá? Se aceita ou não pagar esse prêmio, tá? Lucrativa no último tri, lucrativa no último ano. Aqui temos dividendos já provisionados para 2020, então quem participa do ativo em 2020 já recebeu aí dia 2 de janeiro e também dia 26 pós-carnaval, aí, né, ou durante carnaval, dividendo, esse dividendo mesmo, 62 centavos, muito gordos esses dividendos, né? 2019 a distribuição foi cerca de 2 juros sobre capital próprio, somando aí 32 centavos e um dividendo também gordo de 68 centavos, tá certo? Interessante, né? Uma empresa que paga bons dividendos, sim. Aqui o histórico de lucratividade na empresa, então sim, uma empresa muito consistente, né? Essa linha aqui representa o lucro líquido, é uma linha interessante, principalmente de 2015 para cá, vem numa crescente até uma maturidade atingida aqui. Então o dividend yield é sim interessante para uma empresa que é madura e consistente. Então a Fleury tem lá o seu público, planeja muito bem qual que é o target dela, como eu falei, é média e alta renda, e está bem localizada em toda a costa brasileira. Então é uma empresa que realmente fica difícil aí da concorrência conseguir atingir esse nível de capilaridade, tá? E uma empresa com foco bem grande no média e alta renda, tá? Então aqui está o resultado dela interessante e consistente durante aí, basicamente 10 anos. Quem que você pode comparar? Você tem a Advanced Digital Health, a Aliar Medicina, DASA, Hapvida, Hermes Pardini, Notre Dame, Odontoprev, Qualicorp, tá? Nenhuma necessariamente tem o mesmo DNA da Fleury, tá? De medicina diagnóstica. Você tem a Aliar aqui mais próxima, talvez, Hermes Pardini nem tanto, mas são ações, a Hermes principalmente, né, tem liquidez boa, a Hapvida é uma das melhores ações da bolsa nos últimos tempos, tá? Então tem bons concorrentes para se colocar dinheiro, investir dinheiro, né, no setor de saúde, cada empresa com o seu DNA, com a sua especialidade mais diferenciada das outras, mas todas participando aqui do ramo que eu coloquei como serviços médicos e hospitalares, tá? Em análise de diagnóstico. Todo mundo aqui nessa página. Qualicorp, Odontoprev, tá? Notre Dame. Muito bem. Se você investiu na Fleury há 5 anos atrás, você está muito bem, obrigado. Quase 430% de valorização do seu capital. Então, talvez você nem esteja aqui contra 120 do índice, tá? Se você investiu há 1 ano atrás, você também bate o índice, cerca de 64% de ganho contra 12% do índice esse ano, que o índice acumula aí 8% de queda, por enquanto, aproximadamente, né? 8%. Bom, análise técnica aqui no final do vídeo. Se você ficou até o final, deixe nos comentários e também, se puder, avisar o pessoal que assiste o canal, é mais
rápido, tem menos tempo, fala, ó, a análise técnica começa agora. Bom, o que eu vou trazer para vocês? O principal fluxo vendedor do ativo é um só, tá? Tem cerca de R$ 5,10, tá? Nessa época que foi 50% de desvalorização, e foi esse cara que voltou aqui num zigue-zague, tá? E é ele que fez, na minha opinião, esse fim de demanda durante o corona. E agora, se você está pessimista em relação ao mercado ou em relação ao ativo, eu acho que é justo pegar ele e colocar mais uma retração de 5,10, tá? Vamos lá. Fibonacci, máxima, mínima, chegamos aqui, bom, fizemos esse fundo, topo, traz para cá, fundo, topo, traz para cá, aqui perde, né? A força vendedora aqui foi maior, então sempre que o mercado exagera, quer dizer que a gente está próximo do fundo, tende a ser assim essa história, tá? E nesse momento não se repete, e aqui em cima, bom, praticamente se repetiu em 28 e 28, tá bom? Perdão o barulho. Então eu tenho dois fluxos, esse de 5 e 10 é um, tá? E ele já está basicamente sendo plotado aqui a partir da máxima do repique atual, né? Pode ser repique ou, né, continuar a tendência. E o outro fluxo é justamente esse aqui, né? O que começou a queda aqui em cima, AB igual a CD, igual a CD. Se voltar, bom, ganhamos a região ali, que eu já vou dar um zoom nela, de 26, 27 reais. Legal, os pontos de suporte eu tenho 22,14, 22,71 e um coronavírus point aqui. Se você acredita que o mercado vai dar uma derretida boa, tá? O caso da derretida máxima da Fleury para mim está lá em 17,25, 17,26. Tá certo? Legal, vamos lá para o semanal agora, tá? Só para a gente ganhar mais volatilidade aqui. Então nós temos essa configuração aqui, ó. Então, vou deixar no diário aqui, ó. Aí, tá, nós temos essa configuração aqui, uma LTA Mandrake, deixa eu só acertar ela aqui, mais ou menos dessa maneira aqui. Aí, essa é a nossa LTA e esse é o zigue-zague da Fleury. Deixa eu até voltar para o semanal, porque senão o pessoal do celular não vai conseguir enxergar direito. Aí, aqui está melhor. Então nós rompemos esse topo, tá? E agora estamos testando ele de cima para baixo. Essa é uma região de normalidade de mercado, ou seja, o coronavírus sendo só um impacto um pouco mais xarope, mas não identifica como reversão de tendência. Ele simplesmente vai só testar para continuar a subir, tá certo? Médias, para quem gosta, média de 200, média de 72, já apontam ali uma região de suporte bem forte aqui em 22,14, 22,71. Essa é a região preferida em uma azia momentânea de mercado. Essa região dos 26 é simplesmente o fim da próxima demanda, tá? Então nós fizemos a demandinha aqui de R$5 e pouquinho, tá? R$4,94. Se viermos para mais uma pernada, estamos falando aqui em 26,60, 26,50, tá? Seria a próxima região de parada de fim de demanda. Eu considero vamos dizer assim, um investidor um pouco mais conservador, né, aqui embaixo nos 22, tá? É uma desvalorização forte, ela está precificada a R$30, então realmente voltar a 26 me parece muito mais saudável. E para o price action a gente tem esse resistência, 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 resistência de novo, opa, suporte. Então aqui é a primeira parada para quem está otimista com o mercado. Aqui é a parada para quem está pessimista com o momento e não com o mercado, tá? E aqui embaixo é para quem está pessimista com o mercado de maneira geral, tá? Então tem as três expectativas deflagradas e o alvo é um único só, né? Ela está em tendência de alta, tá? Muito forte. Então o alvo tem que ser IPO, mínima do IPO, máxima de hoje até o momento. E aqui, ó, 41,69, tá? 41,76, perdão. Ali é o alvo desde sempre. Só vai perder se rompemos aqui esse fundo. Por enquanto não. Então 41,76 é alvo. E é o fim do vídeo também para vocês. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo. Não vou finalizar o vídeo aqui não. Tinha até esquecido já do gráfico em relação aos enxertos, ou melhor, né? Os enxertos não, né? Aos cortes da taxa de juros do Fed, né? O que eu trago para vocês? É um gráfico que não tem boa resolução, tá? Mas eu vou tentar fazer com que tenha, tá? Esse é um gráfico de linha aqui do Dow Jones,
tá? Que é um dos principais índices lá dos Estados Unidos, junto com o S&P. Tá? O que nós temos nos pontinhos vermelhos aqui? Vocês podem enxergar aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Aqui, pontinhos vermelhos. Aqui, pontinhos vermelhos. Aqui também, tá? Esses pontinhos vermelhos significam os cortes na taxa de juros de maneira emergencial, ou seja, aconteceu alguma pica difícil de resolver no mercado, parabim, barabum. Eles vão lá, o Fed vai lá e corta os juros da economia para tentar, né, de maneira emergencial, estimular a economia, deixar mais barato as dívidas, tá certo? E esse gráfico mostra, infelizmente, que na maioria das vezes que se fez esse resgate, ou seja, que se fez esse corte, tentando resgatar a economia, bum, o mercado caiu. Tá, repicou pós o corte um pouquinho, né? Então ele faz o corte aqui, bum, sobe um pouquinho, tá? Faz o corte aqui, bum, sobe um pouquinho, faz o corte aqui, bum, sobe um pouquinho, aqui mesma coisa, sobe um pouquinho, só que cai, a tendência vamos dizer assim, preditam uma tendência de queda, tá? Então se você leva em consideração o histórico, temos um corte de juros só que significou alta, aqui em 98 e 99. O resto dos cortes, todos precificaram um repique seguido de queda. Repique seguido de queda, repique seguido de queda. Aqui um repique pequenininho, seguido de queda. Nós estamos nesse momento aqui, ó. Tá? Acabou de fazer o corte, então acredito que um repique para uma nova queda. Tá? Esse é o momento do mercado atual, tá? Que eu considero. Tá? O grande driver para mim esse ano são as eleições americanas, principalmente se for o Sanders, o adversário do Trump. Se for o Biden, não vai ser ali um grande choque, de repente os democratas ganharem, não vai mudar muito a maneira pela qual se vê a economia ou se dirige a economia. Agora, se for o Sanders, até outubro vai ser pancadaria para aquele lado também. Tá? Porque temos um candidato declaradamente socialista contra um candidato que é o oposto, que é pró-mercado. Tá? Então vai ser uma guerra de ideologias diferentes, de maneiras diferentes de se ver. E se o Sanders, se começarem a precificar uma possibilidade do Sanders ganhar, essa precificação do mercado vai ser para baixo. Não porque o Sanders é bom, ruim ou médio, mas porque ele é declaradamente contra as taxas atuais praticadas em Wall Street. Então ele quer financiar o healthcare, quer financiar também as dívidas escolares via taxas em Wall Street, principalmente taxas no high speed trading, né? Naqueles robozinhos que tradam market maker, né? Tradam basicamente zero custo. Ele vai fuzilar esses caras de taxa, ou seja, aumentar os impostos sobre transações financeiras. Tá? E, cara, isso vai dar uma azia danada. Então, Sanders, volatilidade. Tá? Biden, menos volatilidade. Para o momento, isso por momento quer dizer o quê? Março, abril, maio, tá? Junho, talvez, a gente deva ver algo parecido com lateralização. Tá? Fazer uma bandeira aqui. Ó. Essa é a minha visão. Vamos fazer uma bandeira aqui. Aí, caso o Trump ganhe, pode ser que essa bandeira seja vencida, tá? Porque ele é pró-mercado. Caso o Trump perca, pode ser que essa bandeira seja rompida. Isso se o Sanders for o candidato. Se for o Biden, aí provavelmente, quantas maritacas aqui participam do canal, provavelmente vai ser um negócio assim, ó. Biden eleito, bom, tá? Simples assim. Assim como quando o Trump foi eleito, fez um movimento de queda, depois subiu pra caramba, tá? É isso, galera, é isso que eu imagino, é isso que eu trago para vocês. O vídeo acabou ficando longo demais, mas curiosidade é sempre bom, tá? Sempre legal saber que estímulos da economia estímulos do corte de juros tendem a ajudar a economia real, não a economia financeira necessariamente, tá? Vocês podem ver aqui que quando o estímulo de corte de juros foi feito, cai o mercado financeiro, há uma fuga de capitais da economia financeira de risco, tá? E começa a entrar um outro tipo de ciclo do mercado que é de queda. Então as pessoas vendem porque está sentindo ali um remédio
para um doente que não vai sarar tão cedo. Então é como se fosse um remédio, um xaropinho que não deu certo, né, o estímulo da economia. E aqui nessas épocas para trás, né, no passado, os juros eram mais altos do que os juros atuais. Os Estados Unidos está com juros baixinho e ainda tem essa chance, né, de se abaixar os juros. Na Europa já não é possível fazer o que o Banco Central americano fez, porque os juros lá já estão negativos. Então, assim, há um certo problema de como se dirige a economia de juros. Ou melhor, estamos colocando juros em xeque. Acho que é basicamente isso, né? O lance da juros compostos e juros da economia será provavelmente grande debate nos próximos anos, tá? Já que a gente vê uma economia que está se estagnando nos Estados Unidos, tá? E no mundo inteiro, mesmo com juros negativos ou com juros próximos de zero. Algo está errado, esse não é o estímulo que está funcionando, o que funcionou tão bem em tempos passados, tá certo? Onde a produtividade era mais espalhada, pulverizada mundo afora. Tinha vários made-ins, agora não, agora tem poucos made-ins e aí não adianta muito ficar baixando os juros porque ninguém está produzindo, na verdade, naquele país. De qualquer maneira, pitacos aqui para vocês de história e política no finalzinho do vídeo. Para quem ficou até o final, deixe nos comentários. Semana que vem, certo, devo fazer algumas provinhas aí em relação ao CNPI e provavelmente em abril eu vou inaugurar duas coisinhas com vocês aqui no canal. Uma é o podcast. Eu ainda estou vendo que nome eu vou dar podcast. Tá, vou fazer podcasts diários para vocês, um pouco de humor, um pouco de política no podcast, coisa que eu não falo muito aqui no YouTube, porque vocês realmente têm que vir aqui e tempo é dinheiro, consumir o operacional mais o educacional. O podcast vai ter operacional, vai ter educacional em áudio, né? Mas também vai ter comentários políticos, né? Porque por lá, acredito que quem vai consumir tem tempo aí de dar pause, despause, né? Não precisa consumir o vídeo de maneira, né, abrir o computador e tudo mais. Beleza? Então, podcast 1, abril. E 2 será o grupo de WhatsApp. Tá? Grupo de WhatsApp tem algumas condições para se criar esse grupo de WhatsApp, mas eu farei. Tá? Aí a gente vê aqui se é melhor Telegram ou WhatsApp, eu coloco na comunidade, a gente vota, tá certo? E também o nome do podcast eu não faço a menor ideia, vou precisar da ajuda de vocês. Acho que o Clube dos Dividendos fica muito merchanzão, assim, tô pensando em algo mais debochado. Pensei em Piratas da Bolsa, algo do tipo escroto, assim, mas a gente também dá uma comentada e tenta achar um nome bacana. Beleza? Então são essas as novidades no finalzinho do vídeo aqui. Tchau, tchau.